Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo de custos. Vamos começar pelo cadastro de markups. Primeiramente, falando um pouquinho do que é markup. Dentro do sistema, o markup ele serve para formular preços. Então, é um lugar onde a gente inclui despesas para formular preço de custo ou preço de venda, impostos. Então, são diversas despesas que a gente vai incluindo. Então, aqui a gente vai entrar no módulo de custos, cadastro de markups, e eu vou mostrar um pouquinho de como isso funciona dentro do grid e, de uma maneira geral, explicando também para que serve o markup, né? Para quem não conhece. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um markup padrão, onde ele tem um código, onde ele tem uma descrição, ele tem um percentual do que representa o markup, um índice de markup, uma taxa de juros que vem padrão da empresa, que pode ser alterada também, e uma média de prazos. Número de itens filhos, que são as despesas, e aqui a gente tem a possibilidade de ir incluindo as despesas. Então, eu incluo, por exemplo, o ICMS me representa 5%, IPI me representa 7%, despesas fixas me representam 10%, despesas variáveis 7% e comissão 5%. Aqui no tipo eu posso escolher se ele vai somar ou se vai usar índice de markup ou diminuir, e ainda posso usar alguma outra variável também. Aqui eu posso estar inserindo também mais despesas, que elas são cadastradas dentro do cadastro de contas caixa do grid. Posso ter inúmeras despesas aí. E esse markup, na verdade, ele é usado em muitos lugares, como simuladores de orçamento, simuladores de preço de venda dentro do grid, justamente para aplicar esses índices para formular o preço dentro do sistema ERP. Agora, vamos falar sobre centros de custos. Para que eles servem dentro de uma empresa e dentro do grid ERP também. Normalmente o pessoal cadastra centro de custo para separar em notas fiscais de entrada ou documentos a pagar, por exemplo, aonde que vai o meu custo. Então, por exemplo, numa fábrica, administrativo, produção, comercial, são centros de custo. Já num comércio, varejo ou atacado, a gente pode ter comercial, administrativo, financeiro, compras, custos, e vários outros departamentos, por exemplo, que são centros de custo. Então, a gente vai acessar o módulo de custos, centros de custo, para mostrar alguns exemplos aqui do cadastro. Então, a gente vai informar o código, a data de inclusão, se ele está ativo, e a descrição. Aqui eu tenho alguns exemplos. Então, por exemplo, centro de custo administrativo, depois eu tenho o comercial, e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu dou entrada numa nota fiscal, eu posso separar, dividir os centros de custo dentro de uma nota fiscal só, por exemplo, para tirar relatórios de pagamentos por centro de custo e entre outros dentro do grid ERP. Agora, vamos falar sobre o cadastro das filiais do grid ERP, que é um cadastro onde a gente tem muita parametrização e configuração do sistema. Geralmente essa tela ela é acessada pelo próprio suporte da Grid Sistemas, mas de qualquer forma a gente vai mostrar funções específicas dela. Então a gente vai entrar em configurações, empresa, filiais. Dentro das filiais, a gente vai escolher a empresa que a gente está acessando e o código da filial. Aqui eu tenho mais do que uma, eu vou escolher a filial 5 e especificamente a gente vai falar da guia PRN, que é para cálculo de preço médio e custo das notas fiscais de entrada. Então, é uma função específica que a gente tem essas opções aqui e mais essas aqui embaixo. Dentre todas elas, existem vários impostos que são destacados na nota fiscal de entrada, ou seja, a nota fiscal de compra, né? A nota fiscal de entrada. A gente tem o ICMS, o IPI, o seguro, o frete, o campo de outras despesas, que é o acréscimo, industrialização, ICMS, frete. Depois, a guia aqui de baixo, a gente tem o ICMS-ST, PIS e COFINS, ICMS efetivo ou retido anteriormente, desconto e DIFAL, que é a alíquota, o diferencial da alíquota para compras fora do Estado.
Em alguns casos, a gente tem a opção de diminuir, não considerar ou somar esse imposto dentro da nota fiscal de entrada. Isso personalizado de cada imposto. Em alguns casos, como o do ICMS, a gente ainda tem a opção de diminuir se não há substituição ou soma se não há substituição. Então é só para ilustrar essas opções que a gente tem, que quando normalmente se implanta o grid, a gente já está escolhendo essa configuração para fazer o crédito, né, ou débito, enfim, de impostos dentro da contabilidade e para fins de cálculo de custo. Agora vamos falar especificamente de uma guia que faz parte do cadastro do produto chamada custos. Onde essa guia a gente pode fazer simulações ou até mesmo alterar o preço de custo de um produto baseado num preço base. Então, dependendo da configuração do sistema, a gente pode estar alimentando esse preço base pela própria entrada da nota fiscal. Então, aqui eu teria um preço de compra também. Aqui eu vou simular que eu tive um preço de compra de R$ 85,00 e o meu preço base de custo é 90. Baseado nessas informações, eu posso fazer com que o sistema aplique no preço de custo mais despesas que eu posso estar informando manualmente. Então, por exemplo, o meu preço de base de custo é R$ 90,00, eu posso estar informando alguns impostos aqui para que o sistema me calcule o preço base custo. Por exemplo, posso aplicar o ICMS de 17% dentro do estado, ele vai diminuir. O IPI custo, eu posso colocar 5%, então ele vai somar mais 10% de frete, ou não, eu vou botar 7% de frete, ele já vai me calcular o valor do frete. Então eu já tenho o meu custo efetivo, baseado em todas as informações que eu informei aqui, dentro dos impostos que eu informei. Poderia colocar substituição tributária também e outras informações do sistema para ele aplicar aqui. No caso da substituição tributária, o meu sistema não está configurado para aplicar essa adição, mas eu posso configurar baseado na minha regra de tributação. A partir do momento que ele calculou isso, o sistema já gera essa informação dentro da guia custo, ou seja, ele grava da guia preços o valor do custo já baseado nos custos aqui que eu simulei através dessa ferramenta de cálculo. Agora vamos falar sobre mais uma ferramenta que engloba a parte de custos do sistema. Na verdade, é a configuração para importação do XML, que faz parte do módulo de notas fiscais de entrada, mas integradamente faz parte também do módulo de custos em algumas situações. Então aqui eu vou falar de algumas configurações que a gente tem para controle de custos. Primeiro, a gente tem uma opção dentro do sistema que calcula o ICMS-ST para os itens, caso não seja destacado no XML. Então, dependendo da tributação da empresa, na entrada da nota, se é necessário ter destacado o ICMS de substituição tributária e não veio na nota, a gente tem a possibilidade de calcular esse imposto, marcando essa informação aqui e mais algumas configurações no produto. Então, a gente tem que ter marcado essa informação para ser destacado no sistema, sem estar destacado no XML esse imposto. Outra configuração que a gente tem é exibir uma linha verde para itens com custo abaixo ou igual a um X percentual que a gente informa. E também exibir uma linha vermelha para os itens com custo acima ou igual a um X percentual que a gente informe. Então, eu vou mostrar isso na prática, eu vou confirmar aqui a configuração. E na hora que eu estou dando entrada num XML, eu preciso ter essa configuração e o sistema vai olhar essa configuração para mim. Então, eu vou importar a nota fiscal e vou fazer duas ilustrações para vocês. Aqui, eu tenho um custo que ele está me dando uma linha vermelha dentro do item da nota. Por quê? Porque o meu custo do produto é R$ 100.
e aqui ele ficou acima daquele percentual. Então, ele vai me mostrar uma linha vermelha porque o custo aumentou. Agora, se eu tiver, por exemplo, um custo de 150, por exemplo, e a gente vai simular a reimportação dessa nota fiscal, vocês vão ver a diferença. Eu vou excluir aqui, vou reimportar ela. Então, aqui agora ele vai deixar o produto para mim com uma linha verde, ou seja, o custo ficou a menor do que eu tinha no cadastro anteriormente. Agora, vamos falar sobre o custo do produto na importação dos arquivos de XML de notas fiscais de entrada. Então, eu já estou aqui na importação de notas fiscais por XML. Então, eu vou marcar aqui, nesse canto direito aqui da minha checkbox, os produtos que eu quero cadastrar dentro do sistema. Como são produtos novos, eu já marquei todos de uma vez, né? Então, o sistema ele já calculou o custo, conforme as minhas regras de negócio definidas lá na filial, lá no cadastro da empresa, para descontar ICMS, para agregar IPI e entre outros, né? Então, aqui agora, como eu já tenho os custos definidos, eu posso gerar a nota fiscal de entrada e ele vai me jogar para a tela de entrada de nota fiscal efetivamente, criando itens, criando contas a pagar e tudo mais. E aqui também, na nota fiscal de entrada, depois que eu já dei entrada nela, eu tenho a possibilidade de ver também os produtos já cadastrados. Aqui eu já tenho os produtos cadastrados efetivamente. E no meu preço de custo já vai estar o valor do custo já parametrizado lá no cadastro. Logo que eu confirmar a nota fiscal de entrada, ele vai estar me gravando esse custo lá no meu cadastro. Agora nós vamos falar de uma funcionalidade do Grid no módulo de custos para quando dá entrada na nota fiscal, o sistema calcular o preço de venda. Então a gente tem duas formas de fazer esse tipo de operação. A primeira é no cadastro do PC 008 para quem usa o cadastro de produtos para comércios, então, ou seja, quem trabalha com varejo, né, os clientes da Grid que são comércios, onde eu posso estar informando a margem desejada para o valor de venda e ele vai calcular a margem baseado no custo da operação. Então, por exemplo, a gente dando entrada na nota fiscal, a gente pode ter um preço de custo, né? O sistema ele calcula esse preço de custo através da entrada do XML. Então, a partir do momento da confirmação da nota fiscal, ele já vai fazer o cálculo baseado na margem, né? Então, se a gente botar, por exemplo, 130% e gravar, por exemplo, ele já vai estar fazendo essa operação novamente. A outra forma é baseada no cadastro dos grupos de produtos do sistema. Então, aqui a gente pode usar a tela de cadastro de produtos para indústrias, por exemplo. Aqui nesse mesmo produto eu tenho o grupo 23 e dentro do cadastro dos grupos eu tenho a guia Markups, onde eu posso informar o markup para o preço de venda. Aqui eu tenho mais de um markup cadastrado, mas eu vou botar o padrão, eu vou salvar. Dentro desse markup padrão, eu tenho algumas despesas cadastradas com alguns percentuais. Aqui no tipo tem algumas que é como soma e outras que é índice de markup, mas não tem problema. Ele vai fazer o cálculo baseado no tipo de cada operação, de cada despesa. Então, a partir do momento que eu der entrada na nota fiscal, ele vai fazer o cálculo do preço de venda através do markup vinculado ao grupo do produto. Agora vamos falar sobre simulação de preço de venda dentro do sistema Grid ERP, que é usado para fazer simulação de orçamento por produtos individuais. Essa tela é muito usada pelos clientes da Grid, porque com ela a gente consegue, por exemplo, informar um código de um produto,
ou buscar aqui através da busca de produtos, né? O produto que a gente quer fazer a simulação. A gente dá um Enter, ele vai me trazer o custo da matéria-prima e o custo da mão de obra do produto. Aqui eu vou informar um markup, posso informar o markup que eu quiser, aquele que eu tiver cadastrado. Quando eu dou um Enter, ele vai me trazer as despesas, que são variáveis, que eu posso trocar tanto no cadastro do markup, quanto na própria tela, que se eu alterar o valor, ele já me recalcula o preço de venda. Aqui eu tenho taxa de aplicação mensal de juros, prazo médio, né? Tabela de preço, se eu quero informar uma tabela de preço específica para calcular o preço. Aqui eu tenho o preço de venda cadastrado no produto. Aqui eu tenho o preço de venda calculado através do meu markup, todas as despesas aqui. Aqui eu tenho lucro ou prejuízo. Então, por exemplo, eu posso ter umas despesas aqui e posso aplicar mais um percentual de lucro em cima do valor aqui sugerido. Se eu zerar, ele volta ao valor original. Posso usar a cotação de moeda também, se eu colocar em outra moeda, ele vai me simular o preço em dólar, por exemplo, ou euro, ou qualquer moeda que seja. Aqui eu tenho, como eu disse, a taxa de aplicação de juros. Posso editar por aqui também, que ele já vai me calcular o novo preço. Tenho também prazo. Se eu vender, por exemplo, 90 dias de prazo médio, ele vai me recalcular o preço de venda sugerido. Aqui, se eu tirar, ele volta ao original. Posso atualizar o preço no cadastro do produto, esse preço sugerido. Ele já vai atualizar o preço aqui no próprio cadastro do produto. Já atualizou aqui. Aqui nas configurações eu tenho algumas opções também de cálculo de valor de matéria-prima, que ele vai considerar ali no custo, o preço, a margem, que é o tipo de cálculo para o preço de venda, os juros, né, que é a taxa, se eu quero ou não ignorar setores zerados. Então eu tenho essas opções aí também. Eu tenho a opção de imprimir também, toda essa ficha técnica, né? O que eu estava enxergando na tela, eu posso enxergar em formato de relatório também. Agora, vamos falar de um relatório do módulo de custos chamado Custo dos Produtos Vendidos, onde a gente acessa ele dentro do módulo de custos, relatórios, custo dos produtos vendidos. A gente vai estar acessando essa tela aqui e vai poder estar selecionando o código do produto ou buscando ele aqui pelas reticências, o tipo do produto, se ele está ativo, inativo ou todos. Se eu quero incluir itens sem movimentação e a data de faturamento. Então ele vai me considerar as notas fiscais emitidas do produto, ele vai me trazer os produtos faturados, ele vai me trazer a quantidade vendida, quantidade de bonificações, trocas, valor unitário de saídas, valor total de vendas, valor de bonificações, valor de troca. Depois aqui nessa guia de custos a gente tem o valor do custo unitário do produto. Então eu tenho o custo total, o percentual também. Aqui com bonificações e trocas também. E aqui na margem bruta eu tenho o valor da diferença entre o custo total e o valor que o produto foi vendido, para saber a diferença da margem bruta, que seria a margem de contribuição. Agora vamos ver mais um relatório do grid dentro do módulo de custos. Então a gente vai entrar em custos, relatórios, lucratividade de pedidos. A gente vai estar selecionando a data de emissão, situação dos pedidos, o frete que foi usado para a venda, então um percentual médio, ou posso utilizar o percentual diretamente cadastrado do pedido.
produtos que eu posso filtrar, clientes que eu posso filtrar, representantes que eu posso filtrar, o modo que eu quero do relatório, posso escolher, e as configurações de gastos gerais, percentual de imposto de renda, equipamentos e contribuição social. Ao imprimir o relatório, eu tenho os pedidos e os valores de margem e tudo mais. Então aqui ele me dá diversas informações aqui para ficar completo e eu conseguir visualizar as informações de maneira geral. A legenda de cores. Então aqui eu tenho a azul quando o lucro é acima de 15%, considerando o pedido, produto, cliente, quantidade, valor de produtos, custo do produto, frete, equipamentos, gastos, PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social, o lucro que eu tive e a margem. Depois ele vai considerar de 10 até 15 em verde, de 5 até 10 em amarelo, de 1 até 5 em laranja e abaixo de 1% ou prejuízo em vermelho. Então dá para ver bem ilustrado aqui que cada pedido me gerou um certo lucro e esse vermelho aqui já me gerou um prejuízo grande. Que eu consigo visualizar isso através dos impostos que eu tenho dentro das minhas configurações e mais o valor de venda aplicado no próprio pedido. Agora, vamos falar sobre um relatório do módulo de custos que a gente vai acessar aqui nos relatórios chamado preço sugerido de venda versus custo. Então a gente vai acessar aqui o relatório, a gente tem a opção do dispositivo de saída, se ele vai sair zebrado, o número de cópias, a data da entrada da nota fiscal, a quebra, se vai ser por produto ou por fornecedor, o markup, tabela de preço, que eu quero considerar. Então, vou botar a tabela de preços grid. E eu posso também estar selecionando o fornecedor que eu quero. Depois eu vou imprimir. Gerar o relatório na tela, né? O PDF. Então, aqui eu tenho, por exemplo, notas fiscais com seus números, a data que eu dei entrada, o fornecedor, o produto, a quantidade, o valor unitário, o valor do custo que entrou para a minha mercadoria, o percentual de markup, o índice, né, de markup, o valor mínimo, o valor de venda e o valor adicional que eu teria que vender baseado do valor com o valor que está cadastrado na tabela de preço. E aqui ele informa o percentual, se tivesse negativo ele ficaria vermelho, como ficou positivo ele fica em verde. Eu vou fazer um teste aqui para a gente ver, a gente vai entrar no cadastro de tabelas de preço para a gente ver a diferença. Eu vou informar aqui no produto que o valor dele da tabela é 250. E a gente vai reimprimir o relatório. Então a gente pode ver que, por exemplo, nesse produto aqui ele já ficou bem negativo. Por quê? Porque o valor de tabela dele é 250 e o custo dele é maior do que o valor de venda. Aqui já não, aqui já fica, nos 250 fica dentro. Então ele acaba dando ainda uma informação dentro do esperado, né, na cor verde, baseado sempre no valor de tabela de preço. Então a comparação desse relatório é o que? É o preço sugerido de venda em relação ao custo do produto. Para a gente ter essa informação bem detalhada dentro da empresa.